Vamos dar início a esta segunda parte. Eu também tenho 5 minutos, já éramos para começar às 9 e acabar às 10, por isso tenho 5 minutos, faltam 5 para as 10. E vamos começar por orar. Senhor nosso bendito e amado Pai, graças damos por aquilo que Tu nos já deste até aqui. Senhor, obrigado pela comunhão preciosa, Senhor, que estabelecemos uns com os outros, Senhor. E nós queremos Te dar graças, Pai, porque é estando juntos que podemos nos conhecer, podemos orar uns pelos outros, Pai. E ajuda-nos, Senhor, pois somos tão fracos, precisamos da Tua orientação, precisamos da Tua ajuda, precisamos estar perto de Ti. E o propósito desta noite, de facto, é isso, Senhor, para que possamos estar mais perto dos nossos filhos, dar-lhes daquilo que é mais precioso, que é o nosso tempo, e darmos uns aos outros do nosso tempo, Pai. É a moeda de maior valor, a qual, Senhor, Tu nos dás, e ela vai passando, as horas vão contando, os segundos, e o tempo não volta atrás, Senhor. Por isso é algo muito precioso, e ajuda-nos agora neste momento a utilizá-lo da mesma maneira, para a Tua honra e glória, Senhor. Te agradecemos no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Foi bom, até aqui o jantar estava muito bom. É motivo de nós darmos graças também ao nosso Deus pelas professoras da escola dominical que prepararam e tiveram esse gosto de preparar um jantar italiano. E eu vou começar. Eu sei que a Mila sabe italiano, acho que a Mila sabe, e o David também dá alguns toques, alguns pontapés no italiano. E eu vou começar por dizer: Ci lascia la via vecchia, por quella nuova, se qual c'è lascia, ma non che il c'è trova. Perceberam? Eu não percebi, mas pronto. Quer dizer, quem deixa o caminho antigo pelo novo sabe o que deixa, mas não o que encontra. Para complementar esta frase, há um versículo bíblico que eu gosto muito, que é Provérbios, no capítulo 22, e o versículo 38 diz: não removas os limites antigos que fizeram os teus pais. E acho que é um pouco isso, cada vez mais se está a remover aquilo que nós temos de mais precioso, que é a palavra de Deus. Aquilo que nos foi deixado para que possa servir de bitola, está a ser posto de lado. E eu queria vos falar um pouco. Se calhar eu não vou mesmo conseguir falar tudo, mas olha, vou falar aquilo que der para falar, mas que o Senhor assim nos ajude. Eu queria começar por dizer que falar aos pais não é fácil. Acho que é uma das tarefas muito difíceis, é conseguir falar aos pais, porque todos nós somos muito fracos, todos nós cometemos erros e não há ninguém que não os cometa, não há ninguém que diga: eu sou o supra-sumo nesta área e eu já aprendi com isto e já fiz isto e já fiz aquilo outro. Não, é um aprendizado constante, é um crescimento constante, em que só conseguimos educar os nossos filhos a longo prazo, aos pés de Deus, ponto. E quando eu digo aos pés de Deus, é com a Bíblia aberta e vivê-la verdadeiramente. E só há duas maneiras: ou educamos os nossos filhos a longo prazo, ou então educamos os nossos filhos a curto prazo. Então, a decisão é nossa, como tudo na vida. Nós decidimos amar, o amar é uma decisão, nós decidimos amar a Deus, nós decidimos educar a longo prazo ou decidimos educar a curto prazo. Educarmos a curto prazo é nós dizemos assim: Deus deu-nos uns filhos maravilhosos para que os seus sonhos e os seus projetos possam ser concretizados, que nós possamos fazer parte desse mesmo plano que os nossos filhos estabeleceram, para que possam ser felizes. Isto é uma frase muito linda, mas é uma frase que é levada, que é educarmos os filhos a curto prazo. Darmos o nosso melhor para que os seus sonhos, as suas vontades sejam realizadas e para que eles possam ser muito felizes. É uma frase muito bonita, mas isso é educar os nossos filhos a curto prazo. É tentar projetar nos nossos filhos aquilo que nós não vivemos. Muitas das vezes temos essa tendência. É priorizar as suas vontades, priorizar os seus sonhos, priorizar os sonhos dos nossos filhos e as vontades dos nossos filhos acima de todas as coisas. É distorcer a ordem que Deus estabeleceu, que é uma só carne com o nosso cônjuge e não uma só carne com os nossos filhos. Muitas das vezes nós invertemos isso
e vivemos vidas em que queremos que seja o contrário. É priorizar, de facto, a carreira profissional dos nossos filhos. Eu quando digo isto, não é que isso seja mau, mas isso não deve ser a nossa prioridade. E depois se nos sobrar algum tempo, então vamos falar das coisas de Deus aos nossos filhos. Isto é educar a curto prazo. Agora, o que é educar a longo prazo? Desde há muito tempo o Senhor, em Deuteronômio, Ele dá-nos essa receita, Ele deu essa receita à nação de Israel. Podemos abrir em Deuteronômio, todos já conhecem esta passagem, Deuteronômio 6. E a palavra de Deus diz-nos assim: e isto, pais, é educar a longo prazo. Não há outra maneira. Deuteronômio, no capítulo 6, o Senhor diz isto à nação de Israel, ao povo de Israel, e continua-nos a gritar aos nossos ouvidos. No versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. O Senhor está a falar aos filhos? Não. O Senhor está a falar aos pais. Se nós não vivermos verdadeiramente Deus na nossa vida, esqueçam. Tragam os vossos filhos à escola dominical, tragam os vossos filhos aqui ao domingo, façam o que vocês quiserem. Pois digo-vos uma coisa, quando eles tiverem vontade própria, eles vão escolher um caminho diferente. Se nós não amarmos a Deus, Deus aqui está a dizer, olha, este recado, em primeira mão, eu estou-vos a dar o recado a vocês, pais. Amem, pois, o Senhor Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso poder. Todas as nossas forças, poder, forças. Então, o Senhor diz, façam isto em primeiro lugar. Esta é a primeira receita. Depois diz, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O Senhor não diz que estas palavras que eu deixo ao teu critério. Se tu assim entenderes, Deus dá uma ordem. Deus leva esta questão da educação dos nossos filhos, é uma coisa muito séria. É algo que Deus leva muito a sério e que nós, muitas das vezes, banalizamos. Muitas das vezes nós deixamos as coisas por assim mesmo. Queremos que o tempo e que as coisas aconteçam naturalmente e não levamos isto a sério. E o Senhor diz isto, Ele diz isto, que te ordeno, que ponhas no teu coração e as intimarás aos teus filhos e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-se e levantando-te. Ou seja, mais uma vez o Senhor diz, vivam isto. Depois de vocês viverem verdadeiramente isto, depois de vocês mostrarem aos vossos filhos que eu sou importante na vossa vida, que eu sou a prioridade máxima na vossa vida, então os vossos filhos também vão ver isso. Ainda agora nós estávamos a conversar um bocadinho. Há um flagelo muito grande que nós vemos hoje. Muitas igrejas envelhecidas, porque nós vemos os filhos, quando são pequeninos, vão à escola dominical e estão, mas depois de repente chega aquela altura em que eles têm que tomar as decisões deles e fazem as escolhas deles, e eles desaparecem. É assim que o Senhor nos ajuda a não sermos responsabilizados por isto. Eles vão fazer as escolhas deles, como é óbvio. E nós não há um exemplo na palavra de Deus. Eu não vi nenhuma família, eu já li a Bíblia e não consigo, alguém que me possa mostrar, e se calhar estou enganado, alguma família em que tudo bateu certo. Houve sempre escolhas mais. Maria e José, quando a gente ouve falar em Maria e José, a gente pensa assim, é um casal exemplar, onde não houve ali falha nenhuma. Mas houve. Os irmãos do Senhor Jesus Cristo não criam nele. A palavra de Deus diz isto em João. Nós podemos, se vocês depois quiserem apanhar João 7,5, fala nisso, que os próprios irmãos do Senhor Jesus Cristo não criam nele. E foram criados por Maria e José. Um casal exemplar, certamente. E os filhos fizeram as escolhas deles. Mas a questão que se põe aqui é, estamos nós a ser coniventes com más decisões dos nossos filhos? Estaremos nós a promover um cenário para que os nossos filhos não amem verdadeiramente a Deus? Essa é que é a questão. Agora, eles vão fazer as escolhas deles como Deus.
Assim é connosco, Ele lida connosco. Assim, Ele dá-nos todas as indicações. Agora, nós amamos se assim decidirmos. Amar, seguimos ao Senhor, seguimos a Sua vontade, se assim nós decidirmos fazer. Ou então, tomamos as nossas escolhas, tomamos as nossas decisões, fazemos as nossas decisões fora da vontade de Deus. E Deus vai nos obrigar? Não nos obriga. É uma decisão pessoal nossa. Agora, Deus não muda uma vírgula dos seus valores e dos seus princípios e dos seus padrões por nós termos escolhido uma vida má, por nós termos feito uma escolha má. É essa mesma exigência que Deus quer de nós. É que nós não possamos beliscar os padrões que Deus estabeleceu para os pais. Sabem que muitas das vezes o grande problema é quando nós queremos honrar mais os nossos filhos do que a Deus. É quando nós baixamos a guarda ao ponto de fazermos como Eli fez. Eli foi isso que fez. Eli não repreendeu os filhos. Eli não puniu os filhos por aquilo que eles faziam. E Deus disse, tu honraste mais os teus filhos do que a mim. Mas lá está, os nossos filhos vão tomar decisões. E educar a longo prazo é isto. É nós educarmos, por exemplo, é muito importante, porque nós podemos dizer palavras muito bonitas, mas se nós não vivermos verdadeiramente, do que é que nos adianta? Isto faz lembrar um indivíduo numa igreja, a escola dominical decidiu oferecer uma viagem num navio de recreio. Isso conta-se uma história que decidiu oferecer. Por exemplo, a escola dominical aqui decidiu oferecer um jantar. Eu acho que para a próxima deviam decidir oferecer uma viagem num navio de recreio. Acho que era mais coisa. E essa igreja fez isso. E então os filhos do pastor andavam ali no jantar, lá no navio, não sei o quê. E pronto, e aquilo havia ali uma balbúrdia. E então aquilo soou, e o comandante do navio estava ali também a presenciar a coisa. E entretanto... o pai, né, naquelas circunstâncias, muitas das vezes nós, são crianças e não sei o quê, e as coisas vão acontecendo e as coisas descambaram de tal maneira que o pai não soube exercer a sua autoridade em relação aos seus filhos. Ele disse, deixa-os andar, eles também, coitadinhos, são crianças, e ele tinha, pouco tempo antes, ele pregou acerca do valor de uma alma. E é assim, queridos pais, os nossos filhos é uma missão honrosa que Deus nos deu, que é educarmos os nossos filhos, é levarmos almas, que uma alma, o valor de uma alma não há nada que se possa comparar, aos pés de Deus. Deus diz assim, educar-os, olha, vive isto verdadeiramente e depois traz os teus filhos aos meus pés, para que eu possa cuidar dessa alma por uma eternidade. E a nossa incumbência é nós fazermos parte desta maravilhosa missão, de que levarmos os nossos filhos aos pés de Deus, para que eles possam aceitar o Senhor Jesus Cristo e para que possam, numa eternidade, viver eternamente com Deus. Essa é a nossa missão. Não existe missão mais honrosa do que esta. De que é que me adianta a mim ter uma carreira profissional maravilhosa? De que é que me adianta a mim ter muito dinheiro? De que é que me adianta a mim ter uma casa maravilhosa? De que é que me adianta a mim ter tanta coisa se eu perder a alma dos meus filhos? Tudo isto é perecível. Tudo o que eu hoje tenho, amanhã deixo de ter. Agora, a alma dos meus filhos, ela é eterna. E é uma responsabilidade muito grande. E isso tem que ser vivido diariamente dentro das nossas casas. E o Senhor continua e diz, deitando e levantando, também atarás por sinal na tua mão e serão por testeiras entre os teus olhos. E escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, por qualquer sítio que nós possamos andar, que o nosso testemunho possa deixar marcas, para que os nossos filhos possam ver. E esse pastor, nesse jantar, que eu ainda não acabei, nesse jantar, ele não conseguiu exercer a autoridade que Deus lhe tinha dado como pai. Nós temos que exercer a autoridade que Deus nos deu como pais. Porque se não o fizermos, nós, de alguma maneira, nós estamos a desvalorizar aquilo que Deus nos deu. A tarefa que Deus nos incumbiu de exercer na vida dos nossos filhos. E então, esse comandante chamou esse pai e disse, olha, já agora eu gostava de lhe mostrar o sítio onde eles comandam o navio todo. E então vou e disse ao pai, olha, já agora, disse lá o indivíduo que estava no leme do navio, disse, olha, sai daí. E disse ao pai, olha,
tome lá o comando do... Não, de maneira nenhuma, então eu não vou fazer uma coisa destas. Isto é um navio de muito valor, eu não posso tomar o comando nas minhas mãos porque o navio ainda se estraga ou alguma coisa. E ele disse, então, mas você acha que o navio, o valor deste navio é mais valioso do que a alma dos seus filhos? Como é que você pode deixar os seus filhos e não toma comando sobre a vida dos seus filhos, que é uma alma que tem um valor eterno, um valor que não se pode contar, e agora está-me a dizer que este navio vale assim tanto? Temos que ser coerentes na nossa vida. Se nós não tomarmos, se não abraçarmos aquilo que Deus nos deu para podermos criar os nossos filhos, que é uma responsabilidade muito grande, e eu acredito que todos nós aqui temos as nossas lutas e as nossas batalhas, não há aqui ninguém que possa dizer, não, isso é um assunto que para mim não me preocupa, porque eu vivo muito bem com isso. Não, todos nós temos as nossas batalhas e não há ninguém que não tenha as suas falhas, e nós vemos aqui famílias que foram exemplo, e eu quando falo de famílias que foram exemplo, lembro-me dos pais de Sansão. Eu não vejo ali uma falha no pai e na mãe de Sansão. Eu vejo, lá está, e a importância da unidade. Irmãos, é importante nós, na educação, vivermos uníssonos. O casal estar uníssono. O casal estarem os dois focados com o mesmo propósito. E Deus fala-nos em Provérbios, no capítulo 1 e no versículo 8, Ele fala mesmo acerca disso. Quando ele diz, filho meu, ouve a instrução do teu pai e a doutrina da tua mãe. É porque o pai e a mãe têm coisas diferentes a oferecer aos filhos. Se não houver unidade, há ali um desmembramento. E é difícil nós conseguirmos educar os nossos filhos a longo prazo quando existe divisão na educação. Tem que estar os dois focados no mesmo sentido. Ainda agora falávamos, os filhos experimentam-nos. E a pequenina e o pequenino do Dário, o Timóteo, eles estão a crescer e eles vão experimentar os seus pais. Eles vão experimentar até que ponto conseguem obter aquilo que querem a um e ao outro. Se os dois não estiverem uníssonos, eles vão buscar mais força num. E isso vai trazer danos muito graves ao longo da vida deles. Porquê é que vai trazer danos graves ao longo da vida deles? Porque eles vão ver nos pais um mau testemunho. Eles vão ver nos pais e eles vão quase como que contaminar o seu caráter por aquilo que vem de errado, por não haver união nas decisões que os pais tomam. Eles vão ser mentores, muitas das vezes, de discussões entre os próprios pais, quando isso nunca deveria acontecer. Quando os filhos devem ser uma bênção, porque eles são a herança do Senhor. Eles não são motivo de nós, do casal, discutir, mas têm que ser motivo de bênção. Para isso, os dois têm que estar uníssonos. Porque o pai e a mãe dão coisas diferentes aos filhos. Um dá instrução e outro dá doutrina. Porquê que o anjo foi ter com a mãe de Sansão? Porque as mulheres têm uma capacidade enorme. Ela decorou tudo aquilo que o anjo lhe disse. O anjo disse, olha, não vai beber, não vai não sei o quê, não bebas, não fazes isso, não fazes isso. Ela decorou tudo aquilo e ainda decorou mais. Ela decorou de que o aspecto do anjo era terribilíssimo, era algo estrondoso. Ela tanto decorou tudo aquilo, ainda conseguiu observar. Se o anjo fosse ter com Manoé, que era o pai de Sansão, ele não tinha decorado nem sequer metade. Porquê? Porque uma mãe tem algo a dar diferente. Porque o Senhor sabia que ao dar aquelas diretrizes àquela mãe, ela ia captar aquilo tudo e ia poder passar para o marido. Muitas das vezes é isso, esta falta de comunicação. A falta de comunicação entre pai e mãe, muitas vezes, minam a educação dos nossos filhos. Tem que haver comunicação, tem que estar os dois uníssonos. Se isso assim não acontecer, vai ser muito difícil. A união, para além de fazer a força, aumenta a sabedoria. Quando os dois estão juntos, porque são os dois uma só carne, os dois procuram o quê? O Senhor. Procurando o Senhor, a sabedoria que o Senhor vai capacitando a mãe e ao pai, e se os dois comunicarem, aquilo é qualquer coisa na educação dos filhos. Os filhos vão poder perceber de que
A família vale a pena. Vale a pena construir uma família. Vale a pena viver assim. Nós hoje vemos a família completamente desmembrada. Nós hoje vivemos numa sociedade em que as famílias são desmembradas. Em que o valor da família não faz sentido nenhum. E isso não pode acontecer no meio da igreja. Nós temos que ter essa sabedoria. E o meu foco é mais nesse sentido, é que tem que haver unidade, tem que haver união, para que a educação possa passar de uma maneira correta, segundo a vontade de Deus. Esse tem que ser um foco muito importante. Eu podia-vos dar aqui mais alguns exemplos, mas uma das coisas que nós devemos ter cuidado também é que os nossos filhos são manipuladores. O versículo, quando diz que a vara irá afastar a estultícia do coração da criança, ou seja, as crianças começam desde muito cedo a experimentarem-nos. E o Senhor deu-nos capacidade para nós podermos, que os pais e as mães, vai dando capacidade aos pais e às mães para conhecerem muito bem se um choro é de birra ou se um choro de facto é de fome, se um choro é de sono ou se um choro é de fralda suja. As mães têm uma capacidade de conseguir descobrir de facto e conseguir ter essa percepção. E há que aplicar, mediante isto, há que aplicar a atitude certa. Nós temos que ser inteligentes. O Senhor diz que nós temos que ser espiritualmente inteligentes e conseguir discernir, de facto, se a criança nos está a querer manipular ou não. Porque eles querem assumir a autoridade. A partir de um certo momento, eles querem ser o rei da casa. Eles querem tomar as rédeas da coisa. Eles querem fazer com que os pais, acima de tudo, façam a sua vontade. Mas não pode ser assim. E nós podemos falar um pouco acerca da questão dos métodos de educação que Deus nos dá. Deus dá-nos vários métodos de educação, no sentido, dá-nos diretrizes para nós podermos aplicar aos nossos filhos. Nós temos, há quem tenha 2, há quem tenha 1, há quem tenha 3, há quem tenha 4 filhos. Todos eles são diferentes. Quem tem mais do que um filho, eles são diferentes. E lá está. Dizer assim, o método que eu vou estabelecer para o meu filho, para o meu primeiro filho, há de funcionar para todos os outros. Os métodos podem ser diferentes, mas o princípio tem que ser sempre o mesmo. E o Senhor deixou-nos princípios pelos quais nós não devemos abrir mão. Nunca abrir mão do princípio que Deus nos deu para os nossos filhos. Quando o Senhor diz que a repreensão, a vara e a repreensão têm que estar juntas, isto significa o quê? Significa, muitas das vezes, e nós ainda agora falávamos, há filhos que se calhar só a repreensão é suficiente para eles nos obedecerem. Porque a questão aqui que se põe é a obediência. Foi pela desobediência que o pecado entrou. Então há de ser pela desobediência que os nossos filhos hão de tomar a liderança nos nossos lares. Se nós não formos assertivos. Por isso o Senhor deu-nos princípios para nós podermos, perante tudo aquilo que nós já vimos que é levar uma vida a sério e vivermos verdadeiramente Deus na nossa vida, para que os nossos filhos possam ver pelo exemplo, nas nossas atitudes, na nossa vivência, no nosso dia-a-dia. Para além disso, o Senhor diz, quando isso não chegar, tens a vara e a repreensão, para poder levar o teu filho ao caminho. A vara faz quê? Faz com que o filho se arrependa daquilo que cometeu, possa levar ao arrependimento. E a repreensão é para que o filho possa conhecer o princípio do que está certo e do que está errado. Uma coisa, nós não podemos usar a vara simplesmente para nós descargarmos a nossa ira, para nós descargarmos as nossas frustrações. Nada disso. A palmada, na hora certa, tanto é que a palavra de Deus diz, em Provérbios, e podemos ler no capítulo 13 e no versículo 24, fala acerca de a seu tempo, no tempo certo. E ela tem que ser exercida no tempo certo, para que os nossos filhos, as nossas crianças, possam perceber. 13:24, que diz assim, o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. Há o tempo certo, em que a coisa funciona de uma maneira diferente. Às vezes, os nossos filhos não conseguem ver ou não conseguem atingir o propósito pelo qual nós estamos a exercer a disciplina aos nossos filhos. Mas tem que haver repreensão. Nós temos que chamá-los a atenção e dizer, olha, o pai está a fazer isto por isto, isto.
Porque é o mesmo método que o Senhor utiliza para connosco. O Senhor não nos repreende ou não faz nada, nada na palavra dele é dita que não justifique e que não diga, olha, vocês se forem por ali, vai acontecer isto. Se cometerem isto, vocês vão colher isto. Essa tem que ser a nossa bitola. E nós sabemos que, de facto, que a vara e a repreensão, isto hoje, falar assim, não é politicamente correto, nos meios que nós hoje vivemos, aliás, até em termos de lei, é punido pela lei. Por exemplo, alguém que possa repreender um filho com uma palmada à frente de outra pessoa pode fazer queixa e vivemos dias assim, mas isto é bíblico. Na hora certa e no momento certo surte um efeito que Deus quer. Se de facto o casal está uníssono, se quer fazer a vontade de Deus, então vai entender isto. Agora, se o casal não crê que isto é uma verdade, então põe em causa tudo o resto. Porque esta é uma verdade bíblica. Está aqui escrito. Então é porque o método funciona. Se está aqui, é porque o método funciona. A mesma vara produz sabedoria aos nossos filhos. E nós podemos ler em Provérbios 29. Diz isso, a vara, no capítulo 15, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo, envergonha a sua mãe. Ou seja, então a vara produz sabedoria. Porquê que a vara produz sabedoria? Porque a sabedoria vem através do quê? Vem através da palavra. Quando a vara é vinda com, olha, o pai fez isto porque tu fizeste isto e Deus não gosta. Deus não quer que seja assim. Da nossa boca, os nossos filhos, eles têm que ouvir sempre de que Deus reprova isso. De que mais do que o pai e a mãe não gostarem, é o pecado. É o facto de eles pecarem contra Deus. Porque um filho desobediente peca contra Deus. Se nós não exercermos isto na nossa vida aos nossos filhos, nós somos promotores do pecado na vida dos nossos filhos. Então nós queremos ser patrocinadores para que os nossos filhos vivam em pecado. Um filho que vive em desobediência aos pais vive em pecado. Então nós queremos ser promotores disso? Queremos patrocinar isto? Não. Muitas das vezes, da nossa boca, aquilo que a gente diz já não surte efeito. Então tem que vir a vara. Tem que vir a repreensão física. Pelo castigo, muitas das vezes. Às vezes também é só por abrir os olhos. E lá está, os nossos filhos são diferentes. Mas tem que haver isso. Porque isso produz sabedoria. Os nossos filhos vão se chegar mais a Deus. A Bíblia diz que o facto de nós não aplicarmos a vara aos nossos filhos, podemos estar a tirar os nossos filhos para o inferno. E é verdade. Se o nosso filho não se chegar a Deus, não conseguir reconhecer sabedoria neste livro, na sua palavra, ele não vai reconhecer Deus como uma autoridade na sua vida. Não vai aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. Vai viver uma vida dissoluta. Vai viver uma vida de costas viradas para Deus. Então nós estamos a ser promotores, por não exercermos isso, promotores, e estamos a patrocinar a alma dos nossos filhos para uma eternidade no inferno. Que responsabilidade é a nossa? De que é que me adianta vir aqui dizer palavras bonitas se não exercer isto dentro do meu lar? Então não, porque é fácil falar. O que é difícil é aplicar as nossas palavras no dia a dia, na prática. Eu tinha mais coisas para vos dizer, mas acho que vocês já sabem aquilo que eu estou a dizer, já vocês sabem de cor e salteado. Acho que podíamos entrar aqui noutras áreas, mas eu não me vou alongar e vou terminar mesmo. Mas só dizendo que é uma responsabilidade muito grande. Mas uma coisa é certa, o método que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus diz, se Deus diz que isto resulta, é porque resulta, mesmo que eu não compreenda. Mas é preciso... Eu vou ter muitas vozes a dizer, olha, não faças isso, porque isso não se faz, coitada da criança. Nós vamos ter medo que os nossos filhos não gostem de nós, nós vamos ter medo que os nossos filhos, quando forem adultos, se tornem pessoas agressivas, nós vamos ter medo que, muitas das vezes, possamos criar traumas na vida dos nossos filhos porque utilizamos a palmada. Nada disso. Nada disso. Deus diz que produz sabedoria. Deus diz que livra do inferno. Então, se Deus está a dizer isto, é porque é assim. Então, porquê é que eu não hei de fazer? Se Deus diz que isso afasta a estultícia do coração do meu filho, Deus diz.
A vara afasta a estultícia do coração do teu filho. Afasta a tolice do coração do teu filho. Afasta coisas más do coração do teu filho. Então Deus diz isso tudo. Então porquê é que eu não o utilizo? Porquê é que eu não o faço? Só porque alguém me diz que isso não é bom? Que o Senhor nos ajude. E não vou dizer mais nada. E é isso. Para uma próxima, quando tivermos mais tempo, a gente fala mais qualquer coisinha, mas que assim o Senhor nos ajude. E pronto, é tudo.